Olá, seja bem-vindo a mais um review aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na Music.ly, a melhor plataforma de ensino de música online. Se você não conhece ainda, está perdendo tempo. www.music.com.br, você tem acesso a todos os cursos de teclado e outros instrumentos também. Bom, hoje eu estou aqui com um teclado super especial, o VR730 da Roland. Ele é um teclado acima do VR09B, muito parecido com ele, mas com algumas vantagens aqui, com teclas mais legais. A gente vai conversar aqui durante o review. É um teclado muito voltado para quem está procurando uma performance ao vivo. Então ele não tem grandes funções não. São poucos timbres, relativamente poucos timbres, né? Em relação a arranjadores e tudo mais. Tem algumas outras coisas legais, mas é tudo muito à mão, muito fácil de mexer para você poder usar mesmo no ao vivão e não ter que ficar entrando em milhares de menus e coisas do gênero. Então quais são as vantagens dele em relação, por exemplo, ao Nord Electro e outros desses vintage, né? Primeiro ponto, aqui a parte de bateria, o drum section, que é a parte que tem essas baterias de acompanhamento. Nada de outro mundo, mas tem umas baterias legais para você estudar como se fosse com um metrônomo. A parte de sintetizador, isso sim falta muitas vezes no elétrico, por mais que tenha, você não tem grandes edições e tal. Aqui você tem uma variedade grande de timbre, então você não vai precisar fazer grandes edições, porque tem muita coisa para usar. Eu vou passar em alguns desses timbres durante o review. E também, para trabalhar bem com essa parte de sintetizadores, a gente tem aqui do lado o pitch bend. Então aquele pitch bend modelo da Roland mesmo, que vai direita, esquerda, para cima para trabalhar com modulation, coisa que não tem nos elétricos, por exemplo, que não tem em outros teclados também desses vintage. Quando tem o pitch bend, mas às vezes não tem a roda de modulação. Então aqui você tem todo realmente para poder trabalhar bem com sintetizadores. Além do fato dele fazer dual voice e split voice. Sim, eu não sei se você sabia, mas alguns teclados da Nord não fazem isso. É uma vantagem para você que precisa de uma coisa talvez um pouco mais para baile, por exemplo. Tem uma variedade maior de timbres, você pode montar mais coisas aqui, mais programações do seu jeito. Vamos conversar mais algumas coisas dele. No geral, ele é um teclado bem bonito, robusto. Você vai ver aqui na lateral, tem um pedaço, eu não sei se é exatamente uma madeira ou uma resina aqui que imita a madeira, ele fica bem bonito. Tem aqui os drawbars bem à mão para você poder trabalhar, o que é bem legal. Ele pesa cerca de 10 quilos, então é um teclado bem leve para você poder levar, confortável. E um outro detalhe também que deixa ele bem transportável, bem fácil de levar, além de ser leve, ele também funciona a pilha. 8 pilhas AA. Dessa parte estrutural, a presença do pitch bend só me incomoda um pouco, porque deixa o teclado muito comprido. Eu não sei exatamente como é que ele fica nos bags aí de 73, 76 teclas, né? A gente tem aqui diversos botões no painel, a gente tem vários knobs aqui pra gente trabalhar com os efeitos, que a gente vai conversar sobre esses efeitos também. As teclas, que são um grande diferencial desse teclado em relação ao VR09B, porque ele tem 73 teclas, enquanto o VR09 tem só 61, e as teclas, além de não serem reduzidas aqui, elas são aquele estilo waterfall, que é a tecla realmente que imita ali a tecla do Hammond. Então é uma tecla que tem uma resposta mais rápida, uma volta mais rápida. Ela é um pouquinho mais pesada do que a tecla comum, mas não chega a ser nem de longe, né? É uma tecla com peso de piano, tá? Inclusive, essa é um pouco uma desvantagem daí desse teclado, mas que eu posso falar com um pouco de propriedade porque o meu Nord também tem essa desvantagem. O timbre de piano, ele não é tão expressivo nesse tipo de tecla. Você não fica tão confortável para trabalhar com a waterfall. Porém, você ganha muito na hora que você está trabalhando com o timbre de Hammond, mesmo com o timbre de piano elétrico funciona muito bem. Por último, eu queria pontuar que esse teclado tem também o D-Bin, que é esse sensor que a Roland coloca aqui, ó. Vou fazer um efeitinho rápido para você poder soltar um efeito no meio da sua performance, ou mesmo você pode trabalhar com o pitch, como se fosse o pitch bend aqui, ou endereçar algum outro tipo de controle para esse sensor aqui de movimento. Particularmente, eu já tive vários teclados com D-Bin, eu já tive vários Rolands, tive o Juno D, eu tive o Phantom S, eu nunca usei, para mim nunca teve grandes utilidades. Eu trocaria esse D-Bin aqui por outras coisas, talvez por mais knobs de efeitos ou por mais botões, mas tá aí, muito provavelmente tem grandes fãs da Roland que devem gostar bastante, devem usar, e por isso que eles mantiveram nesse teclado. Para mostrar um pouquinho mais dos timbres, eu preparei alguns timbres aqui que eu gostei bastante para você poder conhecer. O primeiro deles, a gente tem aqui então um Rhodes bem legal, muito bonito.
responde bem, né? Eu também preparei aqui um Jazz Hammond. Bem legal também. E por último aqui um clavinet para você conhecer essa parte um pouco mais vintage do teclado mesmo, né? Por último, o piano, que na minha opinião é um dos timbres um pouco mais fracos desse teclado. Eu prefiro mais realmente o Hammond, eu prefiro mais o Rhodes, mas o piano dá para você usar tranquilamente, talvez fazendo aqui uma ou outra modificação como eu fiz aqui. Eu coloquei um pouquinho de tone, coloquei um pouquinho de compressor, já vamos conversar sobre isso. Bom, agora você já conheceu vários timbres aqui, eu vou falar um pouquinho de outras características com a minha colinha aqui. Primeiro que a gente tem então uma polifonia de 128 vozes, ok, legal pra caramba pra gente poder trabalhar com esses dual voices ou splits. A gente tem 268 timbres, que como eu falei, para um teclado dessa categoria é bastante, mas comparado, por exemplo, com o CTX, que é muito mais simples, ele tem bem menos timbres, né? O mesmo XPS-10 que tem mais de 1000. Ele tem um sistema de expansão que você pode fazer pelo site da Roland, aquele site axial, que você pode baixar também outros timbres por lá. Na verdade, não são novos sons, são configurações desses timbres que ele tem aqui. Esse daqui é mais um daqueles teclados, como eu falei, por exemplo, no Casio PX5S, que se monta uma estrutura bem legal, mas muitas vezes os timbres que vêm de fábrica não vêm já lapidados da forma como poderiam ser. Então eles acabam lançando outras atualizações depois, já com alguns técnicos ali dando uma mexidinha, dando uma melhorada, simplesmente nas configurações, não é uma nova waveform, nada disso. Então eu dei uma olhada lá no site, eu só encontrei um package lá para você poder baixar, que tem cerca de, acho que 20 novas registrations, alguma coisa do gênero, não lembro direito, mas são coisas interessantes de outras configurações. Falando da estrutura dele aqui, você vai ver aqui no meio que a gente tem então 3 motores sonoros, certo? Então a gente tem a parte de órgão, a gente tem a parte de piano e a gente tem a parte de synth, certo? A gente consegue fazer qualquer tipo aqui de dual voice, mesmo synth com synth, piano com piano, só não consegue fazer órgão com órgão, a gente consegue fazer o split do órgão, daí sim que a gente consegue manter então aquele órgão de um lado com uma configuração de drawbars e outro órgão do outro lado. Para você trabalhar com a edição dos timbres, então a maior parte das coisas, em especial no órgão, está aqui na mão mesmo para você poder mexer e os efeitos aqui. Mas também tem um editor que você pode ligar o seu teclado num iPad, né, com aquele adaptador específico de iPad que eu já expliquei aqui, para você poder fazer as edições dos timbres de sintetizador e daí você tem acesso a muitas coisas que você não tem aqui no teclado, tá? Você pode trabalhar com um monte de tipo de parâmetro para você poder mudar e também a parte de órgão. No órgão você tem acesso à maior parte das coisas sim aqui, só que não tá tão prático porque não tem todos os botões. Então você tem que às vezes entrar num submenu aqui para poder mexer. Quando você está trabalhando pelo editor, você consegue fazer isso com mais facilidade. Porém, não tem nesse editor então nada relativo à parte de piano, né, e nem à parte de bateria. Eu senti falta na parte de piano, especialmente eu gostaria de ter mexido também em uma outra coisa ali, acho que poderia ter colocado, mas não temos acesso a isso. Em relação aos efeitos, o que a gente tem aqui então? Primeiro um overdrive, que é a distorção, né? E logo em seguida a gente tem o botão de tone, que é como se fosse um equalizador. Quem é guitarrista está acostumado com esse tipo de botão, né? O que ele faz? Ele mexe na equalização da seguinte forma: conforme eu vou indo para a direita, ele vai realçando grave e agudo, para poder facilitar quando eu estou tocando solo, né? Dar mais peso para o instrumento. Quando eu vou virando para a esquerda, ele vai ficando mais médio, então ele perde grave, ó. Ó como o grave foi embora, ó. Grave para a direita, ele sai na esquerda.
Daí quando eu vou solar, por exemplo, com uma banda, o teclado pinta mais, porque ele vai ficar mais na região média, né? Então esse daqui é o único equalizador que a gente tem no instrumento. Para mim, essa foi uma dificuldade muito grande. Eu tô acostumado a mexer muito no meu Nord e no equalizador. Então quando eu falei, por exemplo, do dBin, eu com certeza substituiria, por exemplo, essa seção de dBin por um equalizador. Pode ser até um equalizador master, não teria problema. Mas para mim fez muita falta eu não ter controle total da equalização, porque tem timbre que eu queria colocar mais agudo, mas eu não quero colocar mais grave. Então acaba vindo junto, acaba pintando junto. Para mim, esse é um defeito do teclado. Eu gostaria de ver talvez uma atualização para poder trabalhar com isso no menu. Eu já vou até pular para você ver que aqui tem um botão de Master Effect, tem um MFX. Que está aqui, cada timbre eu posso escolher então o MFX que eu vou usar. No caso desse Rhodes aqui, tá o trêmulo, né? Então você já deve estar se perguntando, mas no MFX deve ter um equalizador. Não tem. Tá? A gente tem acesso a 20 tipos de efeitos, mas não tem nenhum equalizador paramétrico aqui. No caso, só para você já ver como é que funciona, tá zerado. Ó. Ele vai aumentando aqui o rate, né? A velocidade do meu trêmulo. Tranquilo? Voltando aqui para cima, a gente tem então o botão de compressor. Para quem não sabe, o compressor ele trabalha, é difícil até de ouvir ele assim tocando simples, porque o que ele faz é nivelar o som. Então ele vai deixar o som mais reto para não ter tanta diferença de forte e fraco. Ó, dá para perceber como ele está segurando, não está deixando o timbre explodir, ó. Né? Que é um efeito legal, dependendo do tipo de música que você vai fazer, funciona também. Voltando aqui para baixo, a gente tem um knob de delay, e daí quando eu começo a mexer nele, você vai ver que aparece aqui na tela, ó. Então eu posso escolher sim alguns tipos de delay. Eu tenho 6 tipos de delay e 6 tipos de reverb que estão aqui do lado. Ó, esse é um reverse. Conforme eu vou aumentando, ó, ele também aumenta o rate. Ó, aqui está mais distante, vai indo. Um tape delay aqui, um tape echo também interessante. E o reverb, como eu falei, também temos vários tipos. Então, tirar aqui o delay. Também 6 tipos. Concluindo essa parte de efeitos, então o que é muito legal? Obviamente que você tem um botão para cada um desses efeitos, é muito válido, funciona muito bem para você trabalhar ao vivo no palco ali, vou colocar um delay, vou colocar um reverb, vou começar a solar, eu posso comprimir e tal. O que eu não gostei? Primeiro, essa questão do equalizador, que para mim me incomodou bastante. Segundo, no geral, o overdrive, o compressor e o tone, eu acho que eles agem muito rápido. Então você começa a girar, já tá um drive assim... Deixa eu tirar aqui o reverb, ó. Ó, eu não tô nem na metade ainda e já tá super distorcido. E a gente não tem exatamente o controle disso. Então o botão que está aqui ele vai agir de forma meio autônoma. Eu não consigo entrar na configuração e dizer assim, mas eu queria que ele fosse só até aqui, não tanto como está indo. Isso é especialmente ruim, na minha opinião, na hora do MFX. Então o trêmulo, por exemplo, ó, eu gostaria, legal que ele mexe na velocidade, mas eu gostaria que ele estivesse menos presente. Então, geralmente, quando a gente trabalha com a mixagem de efeitos, a gente tem acesso a quanto de efeito você quer colocar, a mix, né, entre o que está vindo de sinal e o que está saindo. E aqui eu não tenho acesso a isso. Então, por exemplo, eu gosto do timbre aqui, só que se eu uso ele aqui rápido, eu perco completamente o timbre, ó. Vê como ele afunda pra caramba? Eu não queria que ele afundasse tanto. Então, para mim, também é uma questão que poderia ter aqui algum tipo de controle, pelo menos aqui nos menus, para eu conseguir diminuir um pouquinho o quanto esse efeito vai aparecer. Mesma coisa o delay. Eu só tenho o controle da velocidade, da velocidade mesmo, é do rate. O quanto ele aparece, eu não consigo mexer. Né? Eu sou obrigado a pegar um tipo de delay que aparece um pouco menos, eu não consigo trabalhar com todos eles. Claro que isso assim, tô falando de mim, da minha experiência, talvez isso não faça tanta diferença para você. Com certeza, dentre todos esses teclados que eu tenho falado de estilo vintage, com as coisas à mão, esse me parece um teclado mais de entrada. Então,
eu acho que talvez a Roland tenha realmente optado por fazer dessa forma mais simples para não ter que atrapalhar aí o usuário iniciante. Até porque esse teclado é um pouco mais caro, mas tem o VR09B que faz exatamente as mesmas coisas, que é bem mais barato. Então eu imagino que eles tenham pensado de propósito em fazer uma coisa mais simples. Pra gente respirar um pouquinho, se você tá gostando do conteúdo desse vídeo, pô, dá aquele like, ajuda a gente. Se você tá com alguma dúvida, deixa nos comentários e se inscreve no canal, porque a gente vai estar sempre fazendo novos reviews aqui para você não perder as novidades, o que está surgindo no mundo dos teclados e no mundo da música em geral. Bom, vamos falar da seção de órgão, que é a parte que eu mais gostei mesmo, para mim é a seção mais legal. Primeiro, como eu falei, a gente tem então todos os controles de drawbar aqui, eu vou voltar todos para que você possa ouvir, ó. Deixa eu desligar a percussion aqui, desculpa. Com certeza é um efeito super legal, funciona muito bem, responde muito bem. Eu gostei muito da seção de órgão também, particularmente, porque ela tem, primeiro que ela tem uma resposta bem rápida, e você tem a possibilidade de colocar bastante sujeira assim no timbre do órgão, então a gente percebe que ele tem uma, sem estar com a percussion ligada, ele já tem aqui aquele barulho da tecla mesmo, bem legal, aquele clique, né? Então eu gostei bastante desse tipo de órgão, para mim mata daí vários outros teclados dessa mesma categoria, ou até mesmo dessa faixa de preço, que muitas vezes tem o timbre de órgão legal, mas não tem o drawbar, então aqui você tem completo controle do que você quiser. Ainda sobra aqui um estilo drawbar aqui para você poder trabalhar com o volume, e daí todas as outras configurações estão aqui embaixo. Já vou mostrá-las, mas eu vou trocar aqui. Uma coisa que eu não achei tão interessante, eu não entendi muito bem exatamente como funciona. Na seção de órgão você tem só 3 possibilidades, só tem 3 timbres. Então você vê aqui, ó, tem o Jazz Organ, o Rock Organ e o Transistor Organ. O que isso quer dizer? Quando você pega o teclado, você de cara abre e só tem esses 3 timbres. Então não tem um Jazz Organ mais aberto, um Jazz Organ mais fechado, um Surf Organ, um Perk Organ, aqueles órgãos que a gente está acostumado a ter em vários teclados. Aqui eu acho que eles partiram do seguinte princípio: vamos colocar 3 tipos de teclado de órgão completamente cru e daí você vai sair mexendo e vai deixar do jeito que você quer. Não acho ruim. Eu sei mexer minimamente assim nessa parte de órgão, não sou um grande especialista em Hammond, mas sei me virar, mas de repente para quem está iniciando pode dar uma assustada, de virar e falar assim, nossa, só tem 3 timbres de órgão, né? Mas é simples, é questão de você ir mexendo aqui. Então eu vou colocar no Rock Organ agora, tava no Jazz, porque o Rock para mim é o que é o mais presente, ó. Mesmo a gente não colocando o overdrive, ele é esse que eu falei que tem mais sujeira. Achei bem legal, ele responde muito bem, ó. Né? Para mim, realmente é um órgão bem expressivo. Bom, aqui o que a gente vai ter então na mão para a gente usar? O botão Type, que a gente vai trocar aqui qual é o tipo de órgão que a gente está usando. O botão Split, que daí ele vai splitar em 2 órgãos na mesma categoria, né? Então são 2 rock órgãos e eu tenho 2 configurações diferentes de drawbar que eu posso fazer para o lado direito e para o lado esquerdo. Daí o botão Upper Lower, que é justamente para quando eu estou usando o Split eu poder selecionar qual dos 2 eu quero editar, porque só tem uma seção de drawbar, né? E daí a parte mais legal do órgão, que se você não conhece muito, que é a parte de percussion. Então a gente tem aqui, deixa eu travar essa tela. Aliás, tem várias coisas aqui nesse teclado que quando você mexe, como eu tinha mostrado no delay, no reverb, aparece uma telinha na hora te mostrando o que você está editando. E essa telinha logo desaparece. Se você não quiser que ela desapareça, aperta o botão de transpose, que dele ele pina esse comentário aqui como se fosse no YouTube. Bom, ele fica parado aqui. De percussion, então, a gente tem, obviamente, essa percussão third e a second. Dá para ouvir bem a diferença entre uma e outra. O volume, digamos assim, da percussão, né, que é o soft e o normal, que é ainda mais presente, né? E a gente tem também o decay fast e também o slow. Certo? Então é bem legal, trabalha muito bem. O que eu senti falta? Como um usuário de Nord, a gente consegue ter acesso a todos esses parâmetros individuais. Então aqui, para eu mexer em qualquer um deles, eu tenho que
mexer no cursor aqui ao vivo não é tão fácil. Daí, logicamente, para quem está começando, não costuma ficar mexendo nisso o tempo inteiro, né? Então, entendo que não tenha que isso esteja dentro de um menu, não tem problema nenhum, mas não é tão prático para você mexer ao vivo. Só te avisando que se você gosta de mexer nessas configurações ao vivo, não tá tão na mão assim, tá? A mesma coisa com o vibrato e o chorus, né? Então, como a gente tem no Hammond normal, 3 níveis de chorus e 3 níveis de vibrato. Então, o vibrato 1, 2, 3 e o chorus 1, chorus 2 e o chorus 3. Certo? Então é um pelinho ali de diferença entre um e outro. Então eu gosto, por exemplo, de deixar nessa configuração dos 3 primeiros drawbars abertos, a percussion aqui soft, third, slow e o chorus no chorus 1, certo? Ó, daí eu preciso abrir ele aqui de novo, chorus 1. Beleza. É a configuração que eu uso bastante. Bom, nenhum Hammond é Hammond sem uma caixa Leslie, né? Então a gente tem aqui controle do lado esquerdo da Leslie, a gente pode ligar ou desligar, on/off, certo? A gente tem também a parte de fast e slow, então aqui ela tá ligada, ó. Tá no slow, se eu ligo, vai pro fast, certo? Tranquilo? Uma outra coisa legal também da Leslie é que como ela tá à parte, ela é como se fosse um outro efeito além desses daqui que estão nessa seção de efeitos. Então você pode ligar para qualquer timbre. Se você quiser passar o seu sintetizador por uma Leslie, também é só ligar aqui e já tá funcionando na hora. Uma sacada que eu achei muito legal da parte de órgão é o fato de que o pitch bend, quando você tá no órgão, obviamente que ele não atua na afinação, porque não existe isso no Hammond de verdade, mas ele trabalha como a ativação da Leslie. Então se eu ponho para a direita, igual no Hammond de verdade que você tem o botãozinho ali, ó. Simplesmente mexendo aqui pelo pitch bend. Então eu achei bem legal porque torna a experiência mais próxima do que é um Hammond de verdade. E além disso, a modulation não fica de fora. Se eu ponho para cima para ativar a modulation, ele breca o giro totalmente, né? Então a gente também tem essa função num Hammond de verdade, na verdade numa Leslie de verdade, ó. Aqui tá slow, mas eu posso brecar totalmente, ó. Aqui tá brecado. Volto a ativar. No slow, ponho para a direita, eu tenho fast. Dá para perceber bem a diferença entre uma coisa e outra. Então, realmente a seção de órgão para mim é a mais legal, sem dúvida nenhuma. Para a gente matar a parte de órgão, só para te mostrar, então também tem o órgão transistorado, né, que é o estilo Vox, né? Você pode aqui trabalhar, normalmente colocar uma distorção. E daí, não sei se você sabe, mas os drawbars não são iguais, né? Na verdade, não são drawbars exatamente. Então, ele imita aqui as configurações direitinho como é num Vox. Depois você pode ler direitinho no manual como é que funciona. Indo aqui para o meio, então a gente tem uma tela bem legal, bem grandona aqui, ajuda a gente a trabalhar facilmente com quem a gente está editando na hora. A gente tem os 3 botões, então, dos 3 motores sonoros, né? O órgão, o piano e o synth. Se você quiser fazer um dual voice, você já pode imediatamente aqui, ó, já seleciona os dois e você já trabalha com eles, né? Aqui a gente tem um dial, que é bem legal para a gente poder trocar alguns parâmetros mais rápido. Eu sinto falta, às vezes, disso em outros teclados, né? Esse daqui funciona bem legal. Os botões de cursor, que é para você trabalhar no menu. O menu dele não tem grandes coisas para você mexer, mas tem algumas coisas aqui para você mexer em relação ao órgão, à Leslie, ao efeito que você vai usar, ao portamento, ao keyboard, se você, qual que é a sensibilidade que você quer, enfim. Tem algumas coisas aqui para você usar bem legal. A parte de MIDI Utility também, que a gente vai falar daqui a pouco, que é como você pluga um pendrive aqui. Botão de Enter, Exit, botão de Transpose bem à mão aqui, mas mais à mão ainda o de oitavas. Você pode trabalhar com eles juntos para poder fazer o Transpose. Então, especial quando você vai fazer split dual voice, é bem interessante você ter esse botão bem à mão para você poder trocar. Eu queria dar mais uma passada também na parte então de piano. Assim que a gente seleciona, a gente tem então todas as variedades aqui. Então tem o Grand Piano normal, que foi o que eu usei ali na demonstração. Tem Rock Piano, né, aquele Bright Piano, Mono Piano, Juno Piano
O JD, que lembra muito aqueles do XP80, né? Clássico, né? A gente tem também SA piano, deixa eu deixar aqui já na página. Esse concerto que já é dobrado, ó. Honky Tonk. Eco piano. European piano, que ele é bem mais fechado. E o Classic piano também mais... Na parte de elétrico piano, então, a gente tem algumas variedades também. O Vintage GP, que foi o que eu usei, ó. Stone EP. Já vem com o phaser, né? Como o MFX dele, ó. Tem vários outros tipos aqui de Rhodes, mas para a gente poder dar uma olhada em outras coisas, ó, esse Dino elétrico piano também é um Rhodes bem mais magrinho, né? A gente tem um Whirly, né, já com trêmulo aqui também no próximo, e daí a gente começa com aqueles mais sintetizados, né? FM, FM2. Um que eu gostei muito dessa sessão é esse Apes Electric Piano. Responde super bem. A parte de clavinet eu não vou gastar muito tempo, a gente tem os clavinets com phaser, com AUA, compressor, mais brilhante, né? Então tem uma variedade bem grande aqui, mais puro, né? Não é tanta quantidade como a gente tem de electric piano, e ainda tem uma parte de others aqui que eles consideram nessa seção de piano, que não necessariamente é, né? A gente tem aqui a gaita, uma blues gaita, acordeon, e daí entra alguns outros teclados clássicos da Roland, como o D50, Fantasia JV, XV Crystal, Organ Bell, Fantasy, e daí entram já os cravos aqui mais eruditos, né? Quer ver? Celesta, harpa. Daí entra uma seção de órgãos aqui, alguns eu não entendi muito, que tem o Hammond, que é bem mais legal, mas tem a parte também dos órgãos mais eruditos, né? Né? E daí outras variações aqui mais simples. Então essa é a seção de piano, tem muita coisa legal. Você vai ver do lado das próximas sessões, assim como aqui, que tem os dois botões de level, tá? Então não tem um knob exatamente, eu preferia que fosse um knob, mas entendo dar uma simplificada aqui. Você pode trabalhar então mais volume ou menos volume em cada uma das sessões, como cada uma delas é individual, né? Você consegue trabalhar dessa forma. Daí a gente entra na parte de sintetizador aqui, que na verdade tem muita coisa. Então a gente tem um monte de instrumentos aqui de metais. Muita coisa sintetizada.
Mas a gente também tem aqui, por exemplo, a seção de saxofones, ó. Trompete, o trompete sozinho, clássico. Então tem uma variedade enorme aqui de solo de trombone, saxofone alto. Parte de strings, igualmente você tem um monte de coisa aqui dos JPs, né? Das linhas de síntese. Mas você também tem, passar por alguns rapidinhos, ó. Mas você também tem a parte full strings aqui, ó. Tem um slow strings também bem legal, ó. Certo? Por aí vai a parte de sintetizadores de synth lead, de todas as partes todos os timbres de solo, mais eletrônicos, né? Ó, voltar lá pro começo dessa parte. Esse timbre aqui, Anadroid, que eu achei bem legal. Tem uma variedade daí enorme. Eu não vou passar por tudo aqui, porque tem realmente muita coisa para você poder solar, para você poder mexer com os efeitos, e que, particularmente, eu acho que é a seção mais interessante aqui para essa parte de synth. Tem os baixos, né? Você ouviu lá no começo, tem uma variedade enorme aqui de baixos também, de acústico, de baixo fretless, coisas do gênero. A gente tem também a parte de pads, que é bem legal para você fazer um dual voice aqui com o piano, por exemplo. E daí o legal também é que quando a gente está mexendo nessa seção de synth, não está com o órgão ligado, alguns drawbars então eles assumem outras funções, como por exemplo o ataque de key release, o cutoff e a ressonância. Então eu posso ir mexendo. Um pouco mais de ataque. Vou indo aos pouquinhos. Então tem um monte aqui de variedade de pads, tem um monte de variedade aqui também de vozes, as clássicas também da Roland. Tem outras vozes aqui, outros corais para você poder usar também tranquilamente, ó. Se quiser fazer dual voice também. Alguns mais sintetizados. Seção de efeitos aqui, ó. Dá para você usar também. E a seção de others, que é onde não conseguiram encaixar direito as coisas, então é o que sobrou. Vibrafone, marimba, glockenspiel, xilofone, steel drum, electric guitar, muted guitar e por aí vai, né? Steel guitar, jazz. Então é uma sessão bem completa, tem muita coisa legal para você mexer, para você trabalhar com split, com dual voice, você resolve muita coisa. Como eu falei, tem muito mais timbres, muito mais opções do que outros teclados desse estilo. Então se você precisa dessas opções a mais, se você precisa disso para fazer um baile, se precisa disso, por exemplo, para tocar na igreja, enfim, realmente esse teclado tem que estar aí na sua lista. Na parte de baixo aqui de piano e synth, a gente tem então as registrations. O que acontece com esse teclado? Você consegue fazer muitas edições, mas ele não tem exatamente o que a gente chama de uma memória user, que eu achei um pouquinho estranho em relação a outros teclados, né? A memória user dele já é a registration, então ele une meio o que é comum a gente ver nos sintetizadores com o que é comum a gente ver nos arranjadores. Geralmente eu vejo esses registrations mais comuns nos arranjadores, né? Então são 25 bancos com 4 timbres cada um, e você então tem a opção de salvar 100 timbres aqui da forma como você quiser. O que é uma registration? É você salvar os parâmetros todos que você quer naquele timbre. Então você consegue inclusive salvar o nome do timbre, o que faz parecer uma memória user, né? Então, tipo, tá meio no meio do caminho. Eu achei um jeito mais diferente de trabalhar, não é melhor ou pior, é simplesmente diferente, você tem que se acostumar. Então, vou mostrar aqui algumas registrations, ó. Então, eu vou aqui no banco, seleciono o banco que eu quero, dou Enter aqui, banco 4, e eu vou pegar o timbre número 3, ó. Esse daqui já é um que tem muita configuração envolvida, ó.
você vê que ele é um split voice, a gente tem um timbre na esquerda, o piano na direita, o piano está com reverb, um reverb reverse, que eu achei bem legal, e eu posso mexer aqui nos volumes como eu quiser, enfim, tem ainda o Master Effect para poder colocar. Se eu começar a mexer aqui, ó, no cutoff, ressonância, vai agir só no meu pad aqui, ó. Então, para você conhecer mais ou menos as possibilidades que você vai ter com ele. Por exemplo, aqui no banco número 7 também, ele vem de fábrica com o que eu achei também bem legal. 7, Enter, número 2. Ó. Você vê que é um timbre aqui super completão, até com bastante volume, precisava depois dar uma mexida nele. E é claro que você pode fazer aqui os básicos, né? Que é, por exemplo, o velho split aqui, que eu coloquei no 21, banco 21, entre baixo e piano, né? Então tem várias possibilidades que você vai conseguir trabalhar aqui que te dão, com certeza, mais versatilidade do que outros instrumentos dessas categorias. Finalizando todas as sessões, então a gente tem a parte de drum. Se eu seleciono aqui, ele vai para o timbre de bateria mesmo, né, que eu uso muito pouco, mas se for útil para você. Temos o botão de tap tempo, que é justamente para quando a gente vai usar daí um ritmo dele interno. Então tem esse botão Song Rhythm. Nos ritmos aqui eu tenho quantos que são? 52 ritmos prontos. Eu usei um deles ali no começo, né, do review, ó. Mas a gente tem vários outros aqui, ó. Se você não quiser usar, também tem um metrônomo interno, tá? Para você poder estudar. As songs não vem com nenhuma, mas você pode então carregar qualquer arquivo MP3, qualquer arquivo MIDI, qualquer arquivo WAV pelo pendrive. É muito legal, colocou o pendrive, espetou, ele já reconhece na hora e já vai jogar aqui para você nessa sessão de songs para você simplesmente dar play. O que eu achei mais legal dessa sessão, na verdade, é a parte dos loops, né? Então, lógico que a parte dos ritmos também é bem legal, ajuda a estudar. Mas você tem então aqui um pedal de loop, igual o guitarrista, baixista costuma usar bastante, né? Violonista, para poder fazer uma apresentação sozinho. Então você pode gravar um loop de até 20 segundos. Então você ligou aqui, ó, eu tenho então 20 segundos para poder gravar. Eu não fiz exatamente aqui no lugar, é difícil acertar a hora, não estou acostumado a trabalhar com looper. Mas se eu quiser, ó, eu posso ir clicando então em outras coisas e vou gravando junto, ó. Ó, liguei o REC. Certo? Eu vou somando aqui quantos eu quiser. Então isso daqui eu acho que ajuda bastante para quem trabalha sozinho, para quem toca sozinho, quer fazer umas apresentações mais performáticas, o loop também ajuda muito. No geral, ele também tem um gravador, tá? Você consegue gravar, não é só nesse sistema de 20 segundos, você consegue gravar uma performance inteira aqui, tem sequência, só que ele não tem uma memória dedicada para isso, então ele só grava se você estiver com um pendrive conectado, porque daí vai direto para o seu pendrive. Grava em MIDI e grava também em WAV, então se você quiser, de repente, já sair com aquele WAV já pronto, né? Ah, compus um negócio aqui, já quero mandar para a banda, você espetou aqui o pendrive e já sai funcionando. Então vamos falar agora das ligações que a gente tem aqui. Então a gente começa com a USB Memory e a USB Computer. Então uma é para a gente espetar o pendrive e a outra para a gente ligar o teclado no computador, no iPad, para usar como controlador. Certo? O botão de power, a entrada da fonte aqui, entrada de fone, P10, LR, output LR, também P10, e um external input P2. Então, bem legal também para você poder colocar aqui o seu celular, alguma coisa do gênero, para você poder tirar música e saia junto com o timbre do seu teclado também, né? Claro que você também pode usar pelo pendrive, se você tiver essa música em MP3 ou WAV também funciona. A gente tem aqui uma entrada PK-in.
Essa entrada aqui é para você comprar uma pedaleira de baixos, né? Sabe, não sei se você já viu um Hammond de verdade, outros tipos de órgão, né? Tem uma pedaleira, né? Tem algumas notas mais graves aqui do que você teria no teclado. Tem muita gente que faz mesmo os baixos com o pé. Então tem uma pedaleira específica da Roland que você compra à parte e conecta aqui. Eu nunca usei, mas deve ser bem interessante. A gente tem também uma conexão completa aqui de MIDI in e MIDI out, tá? Então dá para você conectar com outros teclados, outros dispositivos. O Expression Pedal, para você poder conectar então um pedal de expressão. A Roland também tem o pedal deles, acho que é legal comprar um deles para poder garantir que vai funcionar bem. Para timbre de Hammond, por exemplo, é essencial, é bem legal você ter. E a entrada para o damper, né, para o pedal de sustain, também é legal você comprar um da própria Roland. Eu indico sempre o DP10, que eu acho bem legal, porque ele tem também, além dele ser aquele formato de pedal de piano, ele tem uma borrachinha que ajuda a não escapar no palco. Só para você saber, ele não vem com pedal de sustain, tá? Então você tem que comprar, já tem que ter ele aí. Você pode também comprar um outro híbrido daqueles que tem chave de seleção de polaridade, que também vai funcionar. Eu estou usando um desses aqui. Bom, vamos fazer então um overview aqui do que eu achei muito legal nesse teclado. Então, logicamente, essa drum section aqui, o fato de ter algumas baterias para te acompanhar na hora de estudar. O looper, que eu realmente achei bem legal também para você ir criando algumas coisas na hora. Depois dá para você selecionar aqui o pedal de alguma forma para ele agir como quem trava o loop ali, que você viu que eu me perdi aqui na hora de fazer, mas fica mais prático. O fato de ter essa gravação em tempo real também, que é outra coisa que outros teclados dessa categoria não tem. Então, espetou o pendrive, sair gravando o que você quiser para mandar para a galera, é bem legal. A sync section, obviamente, porque daí tem muita coisa aqui para você poder trabalhar, fazer os dual voices e tudo mais. O fato de ele tocar o AV MP3, que também espetou o pendrive, já sai tocando, é muito legal. A presença do pitch bend com a modulation, que faz toda a diferença pelo fato de ter a parte de sintetizador e também essa coisa que eu falei legal do órgão, né, dele responder a Leslie, que também deixa a experiência mais interessante, mais legal. O simples fato dele ter também a programação de split e dual voice, que alguns teclados, como eu falei, até da Nord não fazem isso. Então, são esses os grandes pontos que eu colocaria nesse teclado de diferencial. Logicamente, não diferencial, mas tão bom quanto a parte de Hammond, a parte de Electric Piano. E como eu falei, o que fica devendo aqui só a parte de piano mesmo. Então, vamos falar dos grandes defeitos, na minha opinião, desse teclado. Primeiro, essa parte dos equalizadores que realmente me derrubou. Para mim, eu particularmente gosto de usar o equalizador e deixar ali pontinho por pontinho, eu quero um pouco mais de agudo, quero menos grave. Então o fato de não ter um equalizador paramétrico aqui me incomoda muito. Como eu falei, o piano eu achei ele bem magro e como eu falei lá no começo também, eu sinto que na verdade ele não é adaptado para ser usado com a tecla waterfall. Então poderia ter sido gasto um pouquinho mais de tempo para fazer um pouco mais dessa adaptação. Por quê? Depois de uma última atualização desse teclado, eu percebi que eles colocaram a possibilidade da sensibilidade super heavy, porque provavelmente muitos músicos estavam reclamando que o piano respondia muito rápido, estava muito forte. Só que daí, se eu deixo no super heavy, outros timbres daí ficam muito difíceis de acionar. Então, o super heavy funciona bem para o piano, mas daí fica muito pesado para usar no electric piano. Então ficou um pouco descompensado. Para uma gravação você pode trocar normalmente, mas para o palco talvez isso te dificulte um pouco. Eu deixei só no heavy aqui e meio que tô no meio termo, resolveu bem o que eu precisava. Na parte de registration eu também acho que poderia trabalhar um pouco melhor. O quê? Poderia ter mais botões aqui. A parte de bancos é difícil de eu acionar porque eu tenho que ir aqui no banco, ó. Daí aparece o menu, daí eu vou selecionar qual que é o banco que eu quero, daí eu vou dar Enter. Daí aparece aqui piscando o que eu quero, quer dizer, é um caminho grande aqui para eu, se eu precisar trocar de banco, por exemplo, entre uma música e outra, ou mesmo dentro da mesma música. Tudo bem, daí o pessoal vai justificar que tem um botão de Next aqui, e se eu dou um Next, por exemplo, no 9.4, ele já vai para o 10.1 na hora. Daí faltou então um botão de Previews, né? Um botão para voltar também. Então, nesse sentido, eu acho que as registrations também podiam ser um pouquinho melhor trabalhadas, porém, é o que eu falei, eu sinto que esse teclado, ele é realmente para aquela performance ao vivo, para você que não vai fazer altas edições, altas coisas, né? Para isso, existem outros teclados de outras categorias, inclusive da Roland, como o FA, por exemplo. Ainda nessa parte de registrations, embora tenha 100 registrations para você salvar, vem pouca coisa salva aqui. Então, tem só, acho que até o número 8 aqui, dos bancos, que já tem coisa pronta, de fábrica, para te mostrar as possibilidades que o teclado tem. Eu acho que poderia ter mais, né? Então, poderia ter feito pelo menos 50, 60, né? Você vai aqui para o banco número 10, tá só que esse Registre Me aqui, ó.
Então tá tudo vazio. Poderia ter mais opções aqui já prontas para um tecladista iniciante também já poder cair bem aqui, já ter outras opções de programação. Assim como eu falei também da parte dos órgãos, lembra que só tem 3 configurações de órgão também, poderia já vir mais coisa. Aqui no meio das registrations tem alguns outros timbres de órgão já modificados, mas eu senti falta de mais. Eu acho que poderia ter mais opções aqui, algumas com percussion, outras sem percussion, umas com vibrato, sem vibrato. Para quem está começando, talvez se perca um pouquinho nesse começo. É bom dar uma estudada de como que funciona um Hammond de verdade. Eu também tinha falado da parte dos efeitos, o fato do efeito ser um pouco exagerado, né? Então você começa a virar, já aparece pra caramba, já pinta pra caramba o efeito. E o fato também de você não conseguir mexer no mix. Então, para mim, isso também incomodou um pouquinho. Eu gosto de ter um pouco mais de controle dos efeitos. E por último, a questão do preço para mim também pesou muito. O VR09B é um teclado de R$ 4.500 mais ou menos. Estamos hoje, né, no meio do ano praticamente aqui de 2019, então pode ser que as coisas mudem aí se você estiver assistindo esse vídeo mais para frente, né? Então, 4.500 no VR09. Esse daqui tá saindo por 9.000, então ele é o dobro por simplesmente ter aqui as teclas Waterfall, mais teclas, né? Uma tecla realmente muito melhor, mas assim, é o dobro, né? Você está pagando muito mais por isso. E tem vários timbres aqui a mais, sei lá, vou chutar aqui, deve ter uns 50 timbres a mais. Eu achei daí uma diferença muito grande de valor. Por que também que eu tô falando isso? Se você olha lá fora, o VR09 ele tá custando $1.000 e o VR730 tá custando 1.500. Então não é $2.000, né? Então ele é um teclado 50% mais caro. Então aqui, eu acho que se a Roland estivesse posicionando o teclado, é lógico que eu não tô discutindo, né, política de preço, que com certeza eles têm um motivo para fazer isso. Às vezes passou de um patamar, paga mais imposto, eu não sei como é que é. Mas se esse teclado, em vez de 9.000, tivesse na faixa de 7.000, eu acho que ele estaria muito mais competitivo, estaria mais fácil de enquadrar ele. Vale 9.000, beleza, você pode juntar o dinheiro para fazer isso, mas daí você já está entrando também numa competição muito maior com esses Nords elétricos e coisas a mais, né? Ele tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Então é isso, me estendi um pouquinho aqui, mas eu realmente queria falar bastante, que é um teclado que eu gostei muito, eu vejo o Rafa Dantop usando bastante, eu sempre quis conhecer como é que ele funcionava, e tá dentro dessa linha de teclados que eu teria, né? Porque é bem dentro do que eu faço, né? Então eu toco bastante jazz, eu toco bastante groove, então o fato de ter esse Hammond à mão aqui é uma coisa, é o estilo de teclado que eu realmente gosto mais, né? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele joinha aí, ajuda a gente compartilhando o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos reviews. Um grande abraço para você, obrigado Roland por ter mandado esse teclado pra gente também, continue mandando mais teclados e você pode colocar nos comentários qualquer dúvida que você tiver ou sugestão de outros modelos que você gostaria de ver aqui também. Então é isso, um grande abraço e até! We'll be right back.